Olá, tudo bem? Meu nome é Natália, eu faço parte também da Associação Flores de Maria e sou farmacêutica, por isso eu vim hoje falar sobre um assunto importante, que é sobre o descarte dos medicamentos vencidos e das embalagens usadas desses medicamentos. Como você faz para descartar os seus medicamentos? Você sabe a forma correta? A gente vai conversar então hoje um pouquinho sobre isso. É muito importante a gente pensar em manter sempre os nossos medicamentos guardados nas embalagens originais. Porque essa forma de conservação das embalagens, elas já são adequadas para aqueles medicamentos e dessa forma a gente evita de se confundir na hora de administrar esse medicamento, tanto para nós mesmos como para medicar outra pessoa. Então, é importante que a gente preste atenção nas embalagens, sempre que for fazer a administração de um medicamento, verificar se é esse nome de medicamento, se é esta dosagem, qual a quantidade desse medicamento que você vai ter que tomar ou dar para alguém. E também é importante verificar se esse medicamento está dentro do prazo de validade. Se não estiver, não tome o medicamento, tá? Ele pode causar reações indesejadas ou não ter o efeito esperado. Então, é uma situação que vocês devem evitar realmente. De tomar qualquer medicamento, assim como os alimentos, os medicamentos também não devem ser consumidos quando já passaram do seu prazo de validade. Em casa, geralmente, nós temos as nossas mini farmácias, né? As nossas caixinhas com os medicamentos que a gente usa todos os dias, às vezes com medicamentos esporádicos, antigripais, analgésicos, antitérmicos, que são aqueles medicamentos que a gente compra livremente na farmácia. Os de uso contínuo, que são os que a gente usa todos os dias, algumas pessoas usam todos os dias, são os medicamentos, por exemplo, para hipertensão, para diabetes, né, os antidepressivos e tantos outros que a gente precisa, algumas pessoas precisam tomar todos os dias. Esses medicamentos, qualquer medicamento, eles precisam de um local adequado para serem armazenados. É importante verificar na caixinha e na bula do medicamento todas as informações. Quando tem alguma condição especial, por exemplo, medicamentos termoláveis que precisam ser guardados em geladeira. Esses medicamentos, é importante que a gente verifique essa informação na caixa e na bula, aí a gente precisa guardar esse medicamento adequadamente, para que não haja nenhuma perda desse fármaco que contém, para que ele não seja alterado, para que não tenha nenhuma mudança de aspecto físico ou químico mesmo. Então, se o seu medicamento, por exemplo, precisar ser guardado na geladeira, você deve colocar ele na gaveta superior, que é a parte que tem menor alteração de temperatura durante o dia. Porque é uma parte que não vai variar tanto, que a gente não mexe tanto nessa região, né? Por exemplo, como a porta. A porta é um local totalmente inadequado. Além de ter essa variação de temperatura constante, porque a gente abre muitas vezes a geladeira durante o dia, ainda tem um risco de crianças que mexem, que podem ter um acesso mais fácil. Então, é importante que o medicamento da geladeira fique num local de mais difícil acesso e que seja no refrigerador, não no congelador ou no freezer, tá bom? Os medicamentos que não precisam ficar na geladeira, os não termoláveis, vocês devem já ter alguma forma de armazenamento na sua casa, numa caixa, num armário, algum local que seja mais reservado, que é o ideal. E esse local precisa ser um local fresco, arejado, sem incidência direta de luz do sol, para que não fique
tendo essa variação de temperatura também para esses medicamentos, que apesar de eles não precisarem ser guardados refrigerados, eles não podem sofrer com muita alteração de temperatura, com muito calor ou com muito frio. Os medicamentos podem ter alguma alteração na sua composição. Agora nós já sabemos como organizar os nossos medicamentos. E sobre os vencidos, como nós temos que fazer? Seus medicamentos vencidos, eles devem ser separados. É importante que nessas farmácias da nossa casa, as nossas caixas, nossos armários de medicamentos, eles sejam conferidos e organizados ao menos umas 2 vezes por ano, para que sejam retirados esses medicamentos vencidos, e eles devem ser levados para o descarte no local específico para isso. Onde seriam esses locais específicos? Nas drogarias, nas farmácias de manipulação, alguns hospitais, até supermercados, têm esse local de descarte específico para medicamentos, produtos químicos, assim como tem os lixos diferenciados, vocês têm que fazer a mesma separação para os medicamentos. E não é só os medicamentos, vocês precisam separar também as embalagens internas. A caixinha dos medicamentos, geralmente são caixinhas de papelão, pode ser plástico, mas enfim, geralmente são caixinhas de papelão. E as bulas, elas podem ser descartadas normalmente no lixo reciclável. Já o blister vazio ou cheio, se estiver vencido, os vidros, qualquer tipo de caixa, de pote, como esses, eles precisam ser descartados nesses locais, nesses recipientes específicos nas farmácias, em geral, que vão recolher e vão mandar para uma empresa, um local específico de descarte que vai fazer o tratamento desse lixo químico. Por que a gente não pode jogar esses medicamentos ou só as embalagens? Poxa, mas é alumínio, né, o blister, eu posso estar jogando no lixo reciclável. Não é ideal e não é o correto, porque esse blister teve contato com o medicamento. Então, toda parte da embalagem que tiver entrado em contato com o medicamento, seja de qualquer forma, seja o vidro, o blister, o plástico, ela deve ser descartada nessa forma especial, tá? Se eu jogar no vaso sanitário, na pia ou no lixo comum, a gente pode ter umas consequências bem ruins no meio ambiente e até para nós mesmos. Por exemplo, quando você joga na pia ou no vaso sanitário, esse medicamento vai para o esgoto, certo? Nosso esgoto, ele recebe um tratamento, mas esse tratamento ele não é suficiente para inativar o medicamento. Esse medicamento vai chegar até o local de despejo desse esgoto tratado e ele vai sim afetar o oceano, o rio, o lago, onde quer que seja que ele vá chegar, ele vai afetar e vai alterar o meio ambiente, ele vai afetar os animais, ele vai afetar tudo. E de alguma forma acaba voltando para nós. Isso é muito importante, principalmente nos casos de antibióticos, né? Nós vemos que alguns antibióticos, eles vão se tornando ineficazes, porque as pessoas passam a desenvolver tolerância, né? Não as pessoas, mas sim as bactérias que os medicamentos tratam, por conta desse tipo de contaminação, por tratamentos inadequados. Então, é bem importante que tudo isso seja observado. Os medicamentos que vão para o lixo orgânico, lixo comum, eles também têm
o seu lado prejudicial, porque esse lixo vai para um aterro sanitário, que também recebe um tratamento, porém, também não é um tratamento específico para produtos químicos. Então, o medicamento, ele não pode ser inativado ou tratado por esses locais. E aí eles vão ser depois depositados no solo. E o solo vai ser contaminado com esse medicamento, com esse fármaco. Vai ser absorvido, pode chegar aos lençóis freáticos e o que vai acontecer? Voltar para nós novamente, assim como no caso do esgoto. Nos casos de lixo reciclável, então vou jogar no lixo reciclável. Não é adequado também, apesar de ser a forma menos arriscada aparentemente, o lixo reciclável, ele vai chegar numa cooperativa que faz a separação desse lixo. Nessa cooperativa, alguém pode ver um blisterzinho assim, de medicamento, que eu não vou usar mais esse antibiótico, eu vou descartar no lixo reciclável, né? Porque afinal de contas, ninguém vai fazer nada. Esse medicamento não tá fechado, não vai acontecer nada, ele não vai contaminar. Mas e se alguém nessa cooperativa ver esse medicamento e achar que ela deve utilizar, que ela ainda pode utilizar esse medicamento? Se é uma pessoa que tem algum tipo de alergia, de sensibilidade ao produto, então tem ainda diversos riscos. E caso a pessoa não tenha alergia, não vai utilizar o medicamento, o que ela vai fazer? A gente tem como reciclar medicamento? Não tem. Então, ele não será reciclado. Essa pessoa vai ter que encaminhar para uma destinação correta. Ou ela vai ter que levar onde você já deveria ter levado, no descarte de produtos químicos. Ou ela vai fazer um descarte inadequado também e vai causar um problema como você teria causado. Então, vamos fazer nós a nossa parte. Vamos descartar corretamente os medicamentos, evitar esse transtorno ao nosso meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora, que já tem tantas coisas incomodando e fazendo com que ela sofra tanto. Nosso planeta, a natureza, já está pedindo socorro. Então, vamos evitar, vamos tentar fazer nossa parte também, nesse caso. São coisas tão pequenas e simples para a gente fazer, para a gente adequar a nossa rotina. E eu fico à disposição de vocês, caso vocês precisem tirar dúvidas sobre medicamentos, sobre tratamentos específicos, que eu não tenho como estar falando de interações de medicamentos para vocês, mas caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida específica do seu tratamento, eu vou ter um prazer imenso de responder, tá bom? O Flores de Maria, ele vai oferecer agora esse trabalho, né, esse serviço para a população que precise de uma orientação, de uma consulta farmacêutica, e eu vou estar disponível para vocês para o que for necessário, tá bom? Agradeço essa oportunidade e gostaria de dizer que o Flores de Maria é um sonho de todos nós e que eu agradeço muito, muito pela atenção de vocês até aqui, tá bom? Um beijo enorme, até mais. Tchau.